Nos pequenos detalhes do cotidiano reside a grandeza da inspiração divina, aquela centelha que brilha nos sorrisos, nas gentilezas trocadas e nas lições aprendidas, revelando que a verdadeira essência está na capacidade de apreciar e valorizar cada momento vivido. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, aqui é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial, de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor.
quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica mais, parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia.
Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos, a gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio. Que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim: o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem isso. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade?
Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, do Iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé
a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo.
Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né, padre? O senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter, é difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucio, é esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também.
Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo, é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama. Depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho? Vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana. Mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado. A gente alforriá-lo das tragédias. Que às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso, Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência
Eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, que é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó. Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, na vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? Ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto.
a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano. Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana que vem, se Deus quiser. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.